E aí, meus amor? Ai, meus amor, meus amor, meus amor! Todo mundo aí ligado? Maravilha, né? Fala, Francisco! Que não falta é o que falar, né? Hoje eu vou falar sobre dublagem, porque eu falo sobre tantas coisas e acabo não falando sobre o motivo maior da gente ter esse contato, não é? É por conta da voz e por conta das atuações. E eu não posso dizer que eu tenha sonhado em ser ator. Eu não sonhava em ser ator desde criança. Eu sonhava em ser piloto de caça da FAB. Uau! Criança, né? Criança quando sonha quer ser herói, né? Dos filmes e tudo mais. Mas eu fazia peças de teatro no fundo do meu quintal. Eu tinha um amigo meu maravilhoso chamado Ronaldo Pereira. Era um menino lindo e era meu amigo de infância, né? E ele morava lá na Rua Santana, lá em cima. Ele morava e morava a tia, morava a avó, morava ele com a mãe mais uma irmã, moravam uns tios, e era uma espécie de aldeia, sabe? Negros, lindos, e tinha muitas crianças. E ele estudava comigo no primário, querido Ronaldo. E eu me lembro como se fosse hoje, alguém tinha que cantar alguma coisa, a professora pergunta, quem quer? E eu desapareci na carteira, né? Fui lá pro fundo da carteira. E ele falou, eu quero, professora. E ele, muito negro, com uma blusa branca e lindo, foi lá pra frente e cantava Bahia, os meus olhos estão dizendo, meu coração palpitando de tanta felicidade. És a rainha. E lá ia ele, lá na frente, lindo, iluminando tudo com um sorriso, ameaçando os passinhos. Eu dizia, quem é esse menino, gente? De onde saiu esse garoto? 7 anos de idade, 6 anos de idade. Olha que alegria. E esse sorriso de Ronaldo, nos tornamos amigos, muito por conta disso. Eu queria ser muito Ronaldo, né? Quando crescesse. E ficamos muito amigos, muito amigos. Depois, por conta de religião, nos aproximamos mais ainda. E ele, maravilhoso. Chegou um tempo que ele morou na casa lá aqui em São Paulo, ele veio para cá e morou na minha casa. E guardo grandes recordações dele, não é? Era amado por todos e querido por todos. E ele tinha é, primas, primos e aquela criançada toda. Aí eu ensaiava um sketch, uma pequena cena, pegava roupas da minha avó, lá, e fazia muita coisa Praça é Nossa, sabe? Que na época tinha o nome de Praça da Alegria. E aí eu fazia o personagem, fazia a velha surda, e com os casacos da minha avó e tal, e chamava aquela criançada toda, que eram uns 15, colocávamos latas de banha e caixotes de laranja e tudo. Eles sentavam, fazíamos um palquinho, ele apresentava e ele fazia o cara, né, o escada, né, para a velha surda, e eu fazia. E a gente comprava balas e docinhos e tal, com um pouquinho de dinheiro que a gente juntava durante o mês, e fazíamos saquinhos e distribuíamos para aquela molecada toda. Foi a minha primeira experiência, fora as aventuras no fundo do quintal de minha avó, minha primeira experiência como artista. E eu fazia aquilo tudo improvisado e eles gargalhavam de bater palma, de revirar as perninhas para trás e cair das latas. E eu disse, caramba, é tão fácil que eu estou fazendo. Eu não sentia dificuldade de fazer aquilo e achava, né, tão fácil. E era um sucesso, eles adoravam. Adoravam, adoravam. Nunca mais esqueceram. E nem eu nunca mais esqueci. A família do Ronaldo toda assistindo lá e eu fazendo. Era uma cena e foi de arrebentar. E a dublagem, né, essa coisa de ser ator, e eu sempre fui muito ligado nas vozes, né, porque é muito mágico. Então, todas aquelas séries da minha infância e adolescência, eu era uma criança que foi criada pela televisão. As novelas, era um mundo de imaginação, que se acendia, demorava um tempo, esquentava o monitor e vinha aquela imagem preto e branco. Vum. E ali eu era capaz de ficar 4, 5, 6 horas extasiado, olhando aqueles artistas, não é? TV Excelsior, TV Rio, TV Tupi, a Globo, no começo da Globo, né, dos anos 60, final dos anos 60, aquelas novelas. Tinha a Glória Magadã, que era uma escritora cubana, e faziam aqueles dramas de capa e espada, como se diz, né? Aqueles folhetins com rainhas, com reis, com sheiks árabes. E eu aprendi a conhecer os artistas e a amá-los, né? Yoná Magalhães, Leila Diniz, Jardel Filho, nossa,
Zilka Salaberry, muita gente que não está mais aí e que eu guardo um profundo carinho e respeito, um amor a esses artistas maravilhosos, né? E às vezes eu vejo que os jovens hoje em dia não sabem quem foi, né? Quem foi uma Glaucia Rocha, por exemplo. E eu digo, mas era uma Dina Sfat, eu digo, eram atrizes tão extraordinárias, atores, artistas tão extraordinários, que te arrebatavam da sala de sua casa em Minas Gerais e te levavam para o deserto de Saara, te levavam para Veneza, te levavam para a Espanha, dos toureiros, né? Sangue do meu sangue, Sangue e Areia, Tarcísio Meira. Quando ele esteve aqui, fazendo uma peça, agora ele voltou com uma peça em cartaz novamente, né, que chama O Fiel Camareiro, que é um texto lindíssimo que um dia me chamaram para fazer, acabou não dando certo, e eu fui assistir. Quando eu vi o senhor Tarcísio Meira, que era galã na TV Globo, né, do alto de seus 80 e lá vai fumaça, chorava na plateia, porque o menino que eu fui e sou vinha totalmente como se eu estivesse na sala lá em Minas, lá em Juiz de Fora, na Rua Santana, vendo Tarcísio Meira fazendo aqueles galãs, O Homem que Veio do Céu, Irmãos Coragem, O Homem Proibido, ele fazia uma espécie de um ET com o cabelo todo cacheado. Artista, né? É demais, né? Essas pessoas se prezam a esse papel de viver várias vidas e nos ajudar a sonhar. Eu acho maravilhoso. E aquelas vozes que eu ouvia durante a tarde, na sessão da tarde, todos os filmes da Metro, né, os filmes que a minha mãe assistia, os musicais, Fred Astaire, que eram ídolos da minha mãe. Mas como ela via, eu via também. E aprendi a amar os musicais da Metro dos anos 40, anos 50, eu nem era nascido. Mas depois passavam muito na TV à tarde, e fora as séries todas. E aquelas vozes, e a magia das vozes. Eu reconhecia todas elas, reconheço todas elas. Não sei o nome dos atores, porque dos dubladores naquela época eu não sabia, porque eram do Rio. E nem imaginava que um dia eu seria um dublador. E a atuação vocal é mágica, porque o artista, o ator, ele vai onde está o povo, né? Como diz a canção do Milton, né? Vai onde o povo está. Precisou, a gente vai. A gente pode atuar no cinema, atuar teatro de empresa, em teatro, na televisão, comerciais, apresentar shows e programas, tudo que tem a ver com a figura, a persona e a comunicação. Eu acho a minha profissão uma das coisas mais lindas do mundo. Você poder viver várias vidas, fingir ser e sendo, durante 1 hora ou 2, ou 15 minutos, ou meia hora, uma outra pessoa que não você, mas que com certeza está dentro de você. Então, mais tarde a vida me levou para a atuação vocal, que é mágico. Você conseguir interpretar e passar todo o sentimento do mundo só falando, sem a imagem, e a pessoa do outro lado imaginando, é a magia do rádio também, né? Que você ficava deitado, olhando para o nada, ouvindo aquela voz melodiosa. Depois eu tive a grande honra de conhecer várias dessas vozes. Eu lembro a primeira vez que estive lá no Castelo Álamo, que era a Globo da dublagem da época, e eu lá, menino ainda, 23, 22 anos, passava-se Elizabeth Taylor, passava-se Rock Hudson, passava Ava Gardner, as estrelas todas, as vozes todas que eu via em casa. Elas estavam ali. Eu olhava e eu via uma pessoa que nunca tinha visto na vida. Sandra Campos, Nair Silva, né? Marlon Brando. E misturava na minha cabeça. E era um delírio e um prazer misturar aqueles artistas todos, né? Ézio Ramos, que fazia o Rock Hudson, Drauzio. A voz do Drauzio, né? Belíssima voz do Drauzio, né? Sandra Campos fazia Elizabeth Taylor. Linda, linda, linda. Gastão Malta, Pires. Olha, muita gente, muitos mestres. Baroli, Gilberto Baroli, não é? E João Paulo, Campanile, Gessi Fonseca, a grande Isaura Gomes, que está aí até hoje. Mestres, 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 1000 vezes mestres. E eu os ouvia. Lúcia Helena, que fazia desde menina, né? Cecília Lemes e muitos outros, muitos outros. Eu cometo o pecado de não citar todos dessa geração anterior à minha, que eu assistia e era maravilhoso. E não sabia que ia entrar nesse mundo, né? Arlete Montenegro, uau! A voz da Arlete é uma coisa... As vozes
As vozes maravilhosas, né? Maravilhosas. Maximília Figueiredo. Gente demais, gente demais. Leitão, né? César Leitão. Ah, muita Dona gente Ivete. amada. Hã? A Dona Ivete. Ivete Jaime. Fazia Pinóquio. Fazia uma série japonesa no Silvio Santos que passava no SBT na época, que chamava Marco, que era um menino que era abandonado. E ela fazia a voz, a Ivete Jaime fazia a voz do Marco. Que legal. Demais, demais, demais. Depois você encontra essas pessoas e esses astros e estrelas saem de dentro delas através da tonalidade, através da voz, né? E hoje eu tenho a honra de pertencer a essa categoria, não só de artistas, de atores, mas artistas da voz, atores da voz também, não é? Então, quando aqui, na empresa onde eu trabalho, quando inauguraram o estúdio e deram o nome Francisco Bretas para esse estúdio, numa forma de carinho e de homenagem, por 20 anos trabalhando aqui na Vox, você sabe que o que mais me tocou e me emocionou, eu fui às lágrimas, não era, claro que sim, também era o fato da homenagem, mas não era só o fato, a vaidade de ter um estúdio com meu nome. Era saber que aquela placa estava no meio de tantas outras placas de estrelas absolutas da dublagem. E eu não me achava merecedor de estar ali ao lado, ou por me achar merecedor, eu dizia, meu Deus, eu cheguei lá. Cheguei lá onde? Estar você poder chamar de colega uma Arlete Montenegro, uma Nair Silva, uma Ivete Jaime, uma Isaura, poder chamar de colega, ser tratado como colega e dirigir essa gente. A primeira pessoa que eu dirigi, a primeira atriz que eu dirigi foi a Isaura. A Isaura Gomes, eu digo isso para ela. E poder dizer para essas pessoas, Borges de Barros, não é? Carlos Campanile, Túnel do Tempo, Borges de Barros, Perdidos no Espaço. E fora as pessoas do Rio, que eu não sei os nomes, porque eu não trabalhei lá e não convivi com essas pessoas. Mas quando os colegas do Rio vêm para cá, eu pergunto sempre o Mauro Ramos, o grande Mauro Ramos, né? Pergunto para o Mauro como era o nome daquela pessoa que fazia, aquela dubladora que ele me diz os nomes, que para mim essas pessoas são Barbra Streisand, né? São as estrelas, né? Bette Midler, são as estrelas. Lily Tomlin, são as vozes que eu sempre aprendi a ouvir com o Jaque, né? O Ted Savalas. Goldie Hawn. Que é Carmen Burt Sheila. Reynolds, Carmen Sheila, uma voz belíssima, amada. A Nair, que eu queria muito conhecer, a Nair do Rio, né? Que faz as crianças, faz Thornberry. Quando teve lá na Alma, eu falei para Angélica, pelo amor de Deus, quando ela chegar, a dubladora, não sei como ela chama, iam fazer o filme, fizeram um longa aqui. Me chama para eu conhecer, para eu dizer que amo o trabalho dela. Angélica esqueceu. E eu falei, cadê? Já foi. Ah, esteve aqui. Uma voz de uma menina de 15 anos, no máximo, 16 anos. Ela falou, não, é uma senhora. Com certeza tem mais de 60. Eu digo, uau, não é? Uau, como é que a voz não tem idade, como é que esses artistas modulam suas vozes. Então eu tive no começo da minha carreira a grande oportunidade de conviver com essa gente maravilhosa, muita gente de rádio, que é um universo, infelizmente, que eu nunca vivi e que eu adoraria ter vivido essa época áurea do rádio, né? Das grandes vozes. E convivi com essa gente e ouço sempre quando sento e começo a contar as histórias, eu puxo pela língua desse povo para ouvir eles contarem. A Isaura me conta histórias incríveis, que é minha amiga, e histórias incríveis dessa época áurea do rádio. E hoje tem essa oportunidade de estar aqui fazendo e já tenho alguns, já estou no mercado há muito tempo, quase 40 anos, e tenho alguns personagens, né, galeria, os mais lembrados, mas já fiz muita coisa legal. Já fiz muito filme que me emocionou muito, né? Agora, o próprio Joaquin Phoenix, eu dublei em Ela, na Dubla Vídeo, que é um filme de uma delicadeza, de uma beleza, de uma solidão. E eu estava numa época de triste e muito sozinho também. Então, quando eu fui dublar esse filme, nossa, o que ele estava falando de mim. Então a minha voz embargava constantemente e eu servi muito ao personagem com esse sentimento todo, né?
e dublei o grande ator que agora está mais em moda do que nunca por conta do Coringa, e o dublei também num filme do Woody Allen, um filme de suspense, mas eu dublei fazendo ela, com direção da Adna Cruz, e quem fazia Scarlett Johansson era a Márcia Regina. E eu, Olivia Wilde. E você, de Olivia. Maravilhoso, maravilhoso, um filme maravilhoso, sabe? Um filme, uma direção. E eu inteiro lá, aqui, do lado de cá, com um fone na orelha, e na garganta e no timbre vocal, o coração aos pedaços. E a alma inteira lendo aquele texto e vivendo aquele texto. Então essa profissão é maravilhosa. Porque através da voz você sabe, pelo telefone, você sabe se a pessoa está triste, se ela está alegre, se ela está mentindo, se ela está feliz, pelo tom da voz. E aí você vestir os atores com a sua voz é colocar alma, não é? No que foi feito lá, no que o americano fez, o inglês, o japonês, o russo, o italiano, e você coloca a sua alma nisso. Então é uma profissão que muita alegria me dá, e pertencer a essa categoria e pertencer a esses artistas só me enche de orgulho e de prazer. E o que é mais bacana, eu conheço vocês através disso. Eu viajo o Brasil para conhecer vocês e tenho essa resposta maravilhosa de vocês que acompanham o nosso trabalho. Amo muito vocês. Se não fosse por vocês, a nossa profissão não existiria. E ela só existe porque ela é feita todo o tempo pensando em você, meu amor. Em vocês todos. Um grande beijo. Oi, gente! E aí, meus amor? Olha, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para saber sempre quando a gente tiver novidade, quando a gente lançar o vídeo, e dá um like, né? Tá bom? Não é assim? É assim que é. Beijo para todo mundo, a gente se vê por aí. Fala, Francisco!